Bem-vindos ao segundo episódio da série O Fascismo no Mundo. Meu nome é Breno Garcia e hoje nós vamos falar sobre o fascismo em Portugal, o salazarismo. O Estado Novo foi um regime ditatorial que existiu em Portugal entre os anos de 1933 e 1974 e é conhecido também como salazarismo, por causa de seu fundador e líder, Antônio de Oliveira Salazar, que governou Portugal entre 1933 e 1968. A República Portuguesa foi proclamada em 1910 com a queda da monarquia, que retirou o poder do rei Dom Manuel II através da Revolução de 5 de outubro e com a participação de um grande número popular em razão das crises em que se encontrava Portugal, de dirigentes civis, mas também com a participação de membros do Exército e da Marinha. E então, os membros do Partido Republicano Português puderam proclamar de fato a República. Mas o período de 1910 e 1926 foi muito instável devido às divergências internas entre os próprios membros republicanos que originaram a Revolução. Até a elaboração e aprovação da Constituição Republicana, Portugal foi administrado por um governo provisório de um cara chamado Teófilo Braga. E foi neste período que adotaram a bandeira atual que conhecemos hoje, verde e vermelha. Em maio de 1911, realizaram eleições para a formação da Assembleia Nacional Constituinte e a primeira Constituição Republicana foi aprovada em 19 de agosto de 1911. E neste mesmo mês, o primeiro presidente do sistema republicano português foi eleito, Manuel de Arriaga. Lembrando que boa parte dos monarquistas eram burgueses. E claro, você se lembra do processo de formação das monarquias nacionais? Com a queda do feudalismo? De fato, o poder estava nas mãos dos reis, mas o que realmente imperava eram os interesses dos burgueses com a ascensão do capitalismo. Dá-se aí o fato da grande participação popular na Revolução. Mas, além da instabilidade política desde a instauração da República, a aliança de séculos de Portugal e a Inglaterra pressionou para que Portugal participasse da Primeira Guerra, na qual participou em conflitos em Moçambique, Angola, na Ásia e até na França. Só que essa participação agravou em muito as crises sociais, políticas, mas principalmente econômicas em Portugal. E aí, o discurso autoritário passou a ganhar força a partir de 1920, o que resultou, em 1926, no golpe militar, no qual Antônio de Oliveira Salazar foi indicado para chefiar o Ministério das Finanças. Só que em 1933, Salazar foi indicado e assumiu o cargo de presidente do Conselho de Ministros e passou a elaborar uma nova Constituição para Portugal. E neste ano de 1933, Salazar promulgou esta nova Constituição portuguesa, instaurando o Estado Novo, no qual a ditadura deixava de ser militar para ser uma ditadura de um líder supremo. Ainda há um debate entre os historiadores sobre a questão da orientação política do governo de Salazar, se era fascista ou não, apesar de grande parte deles aceitar essa ideia, até porque chega a ser um pouco óbvia. Mas o fato é que as semelhanças são muito notórias. Vejamos algumas características. O monopólio da representatividade política por parte de um único partido. No caso português, era o partido União Nacional. Repulsa ao comunismo e à luta de classes. No caso português, com o corporativismo. Controle absoluto das informações e dos meios de comunicação em massa. Culto ao líder supremo. No caso português, Salazar. Expansionismo territorial. No caso português, a manutenção do colonialismo. Também a ênfase em valores tradicionais. O lema português era Deus, Pátria e Família. O autoritarismo e o totalitarismo também eram características do governo salazarista. Outra característica muito interessante e muito semelhante aos governos fascistas que houveram em outras nações foi a criação da Legião e da Mocidade Portuguesa, que congregava crianças e jovens
em associações portuguesas, cujo objetivo era doutriná-las conforme o sistema salazarista. A decadência do salazarismo deu-se na década de 1960, em razão do atraso econômico de Portugal em relação aos seus vizinhos na Europa e ao agravamento da crise econômica em razão do envolvimento de Portugal em conflitos para tentar manter o colonialismo em algumas regiões. A Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Goa e Timor-Leste, por exemplo, estavam tentando conquistar a sua independência. E em 1968, Salazar, com a saúde fragilizada, foi substituído por Marcelo Caetano. E então, em 25 de abril de 1974, insatisfeitos com o cenário político-econômico de Portugal, em função de ser um regime extremamente impopular, é realizada pelos militares a Revolução dos Cravos, que destitui a ditadura e instaura novamente uma república em Portugal. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e deixe o seu like. É muito importante que você diga o que você achou nos comentários. Confira também o nosso site teori.com.br, a nossa programação no Instagram e no Facebook e o nosso podcast presente no Spotify. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!